eu acho que existe mesmo uma certa expectativa. Eu frequento o Festival Internacional há muitos anos e existe mesmo uma certa expectativa dos curadores e tudo mais. Existe ou existia por um Brasil mais folclórico e estereotipado, né? Mas eu acho que isso também está se movimentando. Eu acho que as pessoas estão percebendo, os curadores estrangeiros, observadores estrangeiros, críticos, não sei o quê, que o Brasil é um país extremamente variado e extremamente complexo, né? Então eu acho que esses filmes vêm revelando uma imagem do Brasil que talvez não seja aquele que os europeus estão acostumados a ver. Na realidade, o cinema brasileiro, quando ele é visto em pacotes mundialmente, foi sempre via festivais, grandes festivais europeus, Cannes, principalmente Cannes, né? Veneza um tanto, mas que tem um olhar meio do momento do país que interessa a eles. Era evidente, não só para o Brasil, era evidente que filmes para Cannes interessavam quando filmes falavam da pobreza, e quando a pobreza vinha edulcorada, e quando vinha aquela pobreza com uma qualidade estética genial, ou com um arrobo de inventividade, como com Glauber, por aí afora. Me parece que sempre esse olhar europeu, principalmente, foi um olhar do que eles querem ver, o que eles imaginam que está acontecendo, e passaram a destacar isso, inclusive criando ícones da cinematografia brasileira para eles, né? Eu me lembro quando o Cadiegues foi para Cannes com o Quilombo, e no mesmo ano estava o Memórias do Cárcere, que é um grande filme, eu gosto muito do filme, e ele entrou para a quinzena dos realizadores e Quilombo foi para a mostra principal. Por quê? Porque pela visão exatamente exótica que se tinha do Brasil. Eu fiz essa pergunta para o Carlos Vereza na época do lançamento, falei, por que um filme como esse não entrou numa mostra principal? E aí ele falou exatamente isso. Falei, provavelmente porque os franceses se interessam muito mais pela ideia do quilombo negro, pobre, etc. Tal, do que um tema como esse, que é muito forte no caso da Memórias do Cárcere. Tratando de um escritor preso durante uma ditadura que foi do Getúlio Vargas. Mas, no mesmo sentido, eu acho que a gente finalmente está conseguindo romper essa bolha do que se espera do cinema brasileiro no exterior. Toda vez que vem um grande festival, as pessoas dizem assim, mas a gente não conseguiu colocar aquele filme porque não fizemos o que esperavam do cinema do terceiro mundo. Não só do Brasil, né? Do terceiro mundo, da América Latina. E romper isso, que a gente está conseguindo agora, hoje, com Aquários, que é um grande acontecimento pra gente, acho que é muito legal estar nessa vitrine, com Que Horas Ela Volta, com outros filmes que foram para Locarno, que é um festival que amplia os olhares, né? Berlim também, é fruto de muito trabalho, acho que é assim, tanto bate até que tira essa imagem, que é a imagem de um Brasil contemporâneo, né? Como o Boi Neon fez. Que apesar de trazer o Nordeste, é um Nordeste que está em transformação, que não está parado no tempo, né? Não é a pedra, né? A árvore fincada ali. Eu acho que nesse sentido a gente começa, mas eu acho que isso é só um começo. Eu me lembro assim que eu participei de alguns júris no exterior, em Portugal, em Cuba e tal, e conversava com os meus colegas de júri, que eram todos estrangeiros, eu era o único brasileiro, e assim a gente falava sobre, puxava assunto para cinema brasileiro e tal, e as duas grandes referências que eles tinham, estou falando uma coisa de uns 10 anos atrás, né? As duas grandes referências que eles tinham era o seguinte, era cinema novo, em especial Glauber Rocha, né? E mais recente é Cidade de Deus, que passou a ser, a partir de um determinado momento, 2003, que é a data do filme, passou a ser uma referência do novo cinema, do novíssimo cinema brasileiro, vamos dizer, que utilizava uma linguagem pop, uma linguagem descolada e tal, e muito criativa do Fernando Meirelles, mas que tinha como palco um antigo palco do cinema brasileiro, que era a favela, né?
E aí, num contexto diferente das favelas da época do cinema novo, que era uma favela que incluía o tráfico de drogas. Mas, de qualquer forma, era a favela, né? O ambiente desfavorecido, aquele lugar meio expulso das cidades e que mantém uma relação também problemática com as cidades, né? Particularmente com o Rio de Janeiro, né? Isso vem mudando, né? Isso vem mudando. O fato desses filmes que a gente citou terem começado a ter repercussão internacional, isso significa que esse leque de percepção está se abrindo em relação a esse novo nicho do cinema brasileiro. Atenção a uma outra, um outro caminho que o cinema brasileiro está escolhendo para começar a refletir questões nacionais, questões nossas muito importantes, né? É um cinema voltado a uma classe média, com todas as nuances que cabem dentro dessa imagem da classe média, um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima, que o cinema brasileiro não tem tradição, nunca teve pouquíssimos filmes que desde os anos 60, 70 falaram dessa classe, porque a questão lá atrás era envolver a questão mais politizada, mais política, falar do que seriam as massas, da pobreza, enfim, o Nordeste com a miséria. E agora esse cinema, ele não só, digamos, faz essa transformação de classe, como faz uma transformação de cenário, quer dizer, o cenário passa a ser eminentemente urbano, às exceções de praxe, enfim, quando se vai fora, né, dos centros urbanos, mas exatamente como o país foi adensando a sua população nos centros urbanos, o cinema também tem que refletir essa mudança, né? Tem que refletir essa nova perspectiva. Um filme que simbolizou isso, essa mudança, O Som ao Redor, que é pernambucano, ele já gerou filhos, inclusive, eu diria, de outros países próximos, na América Latina. Nós que vamos a festivais internacionais, a gente nota essa expressão, e se você for buscar na fonte essa influência, ela vai ser reconhecida. Diretores que viram o filme ficaram impactados por ele. Então, sim, existe, eu acho que haverá sim uma derivação disso. Eu acho isso muito rico, né? Com toda a perspectiva que a gente sempre espera, enfim, a qualidade, uma visão, enfim, equilibrada, uma visão razoável, né? De todas as questões que esses filmes envolvem, mas com certeza é uma coisa positiva. Eu acho que sim, eu acho que haverá a derivação, e é muito importante frisar, houve uma coincidência em alguns filmes que não se espelharam, porque estavam sendo produzidos no mesmo momento, que abordaram a mesma questão, né? Isso significa que estão lidando com algo latente, né? Com um tema que está aí para ser explorado, e naturalmente houve essa coincidência, né? Então, O Som ao Redor é um deles, Que Horas Ela Volta, e O Casagrande. São filmes que eles não só tratam do mesmo tema, como eles se completam por pequenas variantes aí, né? Então acho que isso vai ser muito rico, e eu espero que venha mesmo. A partir do Som ao Redor, por exemplo. Do Som ao Redor eu já vi muita produção nacional ligada e fazendo novos Som ao Redor. Curta-metragem e longa-metragem também. É muito evidente. Eu acho que Som ao Redor, mais do que Casagrande, mais do que o filme da Ana Mulaert, são... no Brasil mesmo, entre os cineastas brasileiros, é uma marca que está sendo perseguida. Eu não sei até quando. Eu dou sempre como exemplo, que é uma coisa menor, talvez para quem conhece, o Ilha das Flores, do Jorge Furtado, que em um certo momento, em 1989, ele chegou, impactou, e era impactante mesmo no momento. Hoje em dia a gente fala um pouco mal dele, precisamente por isso. Porque ele gerou milhões de Ilha das Flores, milhões das Flores, a ponto de, inclusive, paralisar o cinema de Porto Alegre, por exemplo, que ficou um tempo estagnado tentando refazer Ilha das Flores.
para mim é o exemplo mais forte, mas talvez sonhe menos forte para quem tem um olhar menos atento, menos detalhista, porque é curta-metragem. Mas é sempre comum que se pegue um ícone e se faça dele uma referência. Eu acho que no Brasil vai acontecer isso. Eu não sei até que ponto vai agradar internacionalmente. Não sei se vai ter a mesma potência do cinema novo ou do cinema que imitava o Glauber Rocha, porque tinha uma estética muito boa por trás também, de qualquer maneira. Mesmo seguidores, imitadores faziam coisas boas. Vamos ver por enquanto como é que vai rolar isso. Sempre me chamou a atenção, na verdade me incomodava o fato de que os cineastas brasileiros centrassem muita atenção na questão social. Mas eu acho que antes de tudo, o cinema independe do tema. Então Cidade de Deus é um grande filme, não que fala da favela, né, mas porque é um grande filme, basicamente é isso. Se vai mudar o enfoque do tema, saindo da favela para uma classe média, média alta ou média, não sei, talvez seja um exercício meio de futurologia saber isso. Mas certamente é muito interessante esse movimento, essa saída do foco de uma coisa mais ou menos exótica aos olhos da imprensa externa, internacional, e tocar em assuntos que falem numa outra esfera, né? Que afinal de contas essa classe dita classe média, que é mais ampla no sentido do termo mesmo, ela é muito rica. Eu acho assim que finalmente a gente consegue contar nossas histórias da classe média, porque talvez a gente tenha, num certo sentido, muito mínimo ainda, eu acho, expurgado uma certa culpa que a gente tinha de que o nosso sistema tinha que ser sempre muito socialmente ligado em seus temas. Não que quando a gente conta uma história de classe média a gente não está falando socialmente do Brasil, pelo contrário, né? O Que Horas Ela Volta é um dos filmes que mais fala socialmente do que está acontecendo no Brasil e fala de uma história de classe média, né? Mas eu acho que é um pouco isso, a gente sai do tema social, filme de tema, para um filme de trama, né? Como a gente sempre brinca que o cinema argentino sabe fazer muito bem, o cinema uruguaio, para usar um exemplo aqui do nosso ladinho, né? O francês lá na Europa, até o italiano, ainda que o italiano já tenha tido sua fase mais alta, né? O que eu acho é isso sim, que isso conta muito da gente, porque os nossos problemas de classe média não são menores, são de um grande país que a gente quer ser e é de classe média, né? Queremos ser um país de pessoas de classe média, eu acho que temos mais classe média hoje em dia, né, por N motivos políticos, sociais, econômicos, espero que continuemos tendo. E eu acho que isso vai refletir na tela do cinema. Eu acho que filmes que expõem esse tipo de coisa mostram um Brasil que não é o Brasil pobre, o Brasil da favela ou o Brasil do sertão, com a qual as pessoas já estavam acostumadas, essas imagens padronizadas do Brasil, mas mostra um país curioso que tem muita coisa próxima da Europa, mas ao mesmo tempo alguns detalhes de afastamento que são absolutamente incríveis, né? Eu tenho a impressão que um espectador estrangeiro, um espectador europeu ou americano que assista O Som ao Redor, Que Horas Ela Volta, Casa Grande e tal, ele fica muito espantado com o tipo de estruturação social que é mostrado nesses filmes. Então eu acho que está havendo mesmo um tipo de curiosidade por um Brasil que os europeus e os americanos, os estrangeiros em geral, ainda não conhecem e que de certa forma não tinha sido tratado, pelo menos nos filmes brasileiros, de maior penetração no exterior.